Assunto agora, saúde. O Brasil registrou até a última sexta-feira 3.450 casos confirmados de varíola dos macacos, segundo dados do Ministério da Saúde. O estado de São Paulo lidera essa estatística com 2.279 casos, seguido do Rio de Janeiro com 403. E de olho nesses números, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária dispensou a necessidade de registro para a importação de vacinas e medicamentos contra a doença. A medida tem caráter temporário, emergencial e gerou bastante discussões. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com o médico especialista em administração em saúde e medicina preventiva, Rubens Batista Júnior. Doutor, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Lívia, boa tarde a todos. Doutor, já na abertura dessa entrevista, trouxe a informação que na última sexta-feira a Anvisa autorizou a importação de medicamentos e vacinas para combate e prevenção da varíola dos macacos sem registro já existente na Anvisa. Isso vai facilitar o acesso da população a esses medicamentos e essas vacinas, mas isso não significa um libera geral, né? Que qualquer medicamento, qualquer vacina vai poder entrar e ser comercializado aqui no Brasil. Explica pra gente, doutor, o que significa essa aprovação? Olha, a gente recebe essa notícia, como você destacou, tem um lado de otimismo que vai facilitar o acesso a determinado rol de medicamentos. Contudo, a gente recebe a notícia com um pouquinho de preocupação, né? Visto aquilo que aconteceu nos últimos 2 anos, a gente tem um certo receio de que entre na moda essa ideia de começar a liberar as coisas em caráter temporário, em caráter emergencial, excepcional. A gente fica um pouquinho com o pé atrás em relação a isso. Principalmente porque nós temos um receio também de que haja 2 pandemias em andamento no mundo. A primeira, da doença que nós estamos combatendo já há 2 anos e meio, e a segunda é uma verdadeira invasão de ideologia no mundo científico, no mundo da pesquisa, no mundo das decisões de saúde, também na parte política, né? Então, por um lado, é uma boa notícia, a gente vai poder escolher aqueles vulneráveis, aqueles grupos que estão precisando receber uma prevenção em relação a essa doença. Por outro lado, a gente teme que haja aí um certo terrorismo, um certo exagero que não cabe, pelo menos até o momento. Doutor, então, a gente não precisa, nesse momento, pelo menos, levando-se em consideração as ações que os governos, nas esferas federal, estaduais e municipais estão adotando, não é motivo para desespero em relação à varíola dos macacos, é isso? Olha, veja, esse tipo de doença que surge de repente no noticiário e surge no cenário da saúde, nós chamamos de doenças emergentes. São aquelas que de repente começam a nos preocupar. Essa varíola, né, que a gente está preferindo chamar aí de varíola símia ou monkeypox, como é o nome em inglês, é uma doença que nos preocupa sim, mas muito longe de desespero, tá? É uma doença de contágio bem mais difícil do que a pandemia que nós estamos assistindo, é uma doença cuja letalidade até o momento é muito pequena, e nós temos que ver várias medidas preventivas, não somente começar a pensar em vacinação e muito menos entrar em desespero. É bem diferente, tá? Eu gostaria até, se a minha contribuição aqui puder ser resumida em uma iniciativa, é diminuir o medo e diminuir o terrorismo em relação a essa doença emergente. Doutor, o senhor citou a questão da vacinação e eu quero continuar nesse assunto, porque está em negociação a aquisição de 50 mil vacinas. A negociação acontece entre o Ministério da Saúde e a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, vinculada à Organização Mundial da Saúde. Segundo o ministro Marcelo Queiroga, essas 50 mil vacinas que devem chegar em poucas semanas, segundo ele, segundo a previsão aqui no Brasil, devem atender prioritariamente os profissionais de saúde que têm esse contato direto com esses pacientes. O senhor concorda com essa estratégia? Sempre levando em conta que numa medicação para uma doença emergente, nós temos que pensar em efetividade, ou seja, que ela funcione, e em segurança, ou seja, que ela não faça mal de alguma forma. Nós ainda não temos estudos suficientes para tudo isso.
trata-se de uma novidade, apesar da doença ter aí aproximadamente 70 anos em que ela está descrita, fazer uma vacinação em massa, mesmo que seja numa categoria profissional, ainda não temos muita casuística para poder avaliar. Eu acho que, nesse momento, você ter uma estratégia que busque, sim, proteger o profissional de saúde, que ele vai ter um contato prolongado, frequente e variado com os possíveis infectados. É uma questão, veja, um profissional da linha de frente, o médico, o enfermeiro, um outro profissional de saúde que esteja na linha de frente do combate à doença, ele vai ter contato com muitos pacientes ao longo do dia, e muitos deles poderão estar infectados. Então, tem toda a lógica essa estratégia até o momento. Lembrando sempre que nós estamos numa fase inicial ainda e muita informação poderá vir a mudar as condutas e o nosso entendimento. A doença que deu a pandemia aí nos ensinou muito sobre isso. Agora, doutor, nesse momento que a doença está chegando aqui no Brasil, que muitos estudos ainda estão sendo realizados, como o senhor explicou, é momento de investir em diagnóstico? Seria o mais importante nesse momento? Qual que é a visão dos senhores de especialista nessa área? Olha, o diagnóstico para essa doença, ele não é muito fácil de se fazer. É necessário que o profissional tenha alguma experiência, principalmente na clínica geral, na infectologia, dermatologistas são profissionais também muito capacitados, outros médicos e outros profissionais de outras áreas também podem ter esse conhecimento. O diagnóstico clínico, até o momento, parece ser a maior dificuldade, porque o diagnóstico clínico vai exigir um certo treinamento dos profissionais de frente, e veja, a parte laboratorial é muito cara, está um pouco fora de alcance ainda, não podemos pensar nisso em termos de saúde pública, somente numa fase posterior, se isso se tornar facilitado. Então, a gente pensa muito no diagnóstico mesmo clínico, com o profissional se destacando na sua experiência para poder fazer esse tipo de trabalho. Agora, doutor, falamos tanto sobre formas de combater, analisamos a situação, contexto da doença aqui no Brasil, mas é importante a gente esclarecer a nossa audiência sobre o que é essa doença, os principais sintomas que ela apresenta, as principais formas de transmissão. Muito bem, vamos falar em termos genéricos e não pensando em exceções que interessam bastante aos pesquisadores, aos cientistas do assunto. Tá? Trata-se de uma infecção por um tipo de vírus que, até historicamente, é uma curiosidade, o termo vacina, a palavra vacina, ela nasce de um trabalho de um dos nossos precursores na área científica, o pesquisador chamado Jenner, e ele fez um estudo com a chamada varíola da vaca, né, varíola bovina, e ali, por essa raiz da palavra vaca, né, nasceu o termo vaccinia, que é da onde a gente fala vacina até hoje. Tem esse vírus uma familiaridade com o vírus da varíola, que foi uma doença muito prevalente no Brasil até 7, 8 décadas atrás. Nós temos até na história do Brasil, no folclore brasileiro, nós temos figuras que têm o seu nome relacionado à doença da varíola. Nós temos bairros, aqui em São Paulo nós temos um bairro que o nome é Bexiga, né, o nome extraoficial, porque houve muitos infectados da varíola. A varíola ela pode surgir, em termos clínicos, como uma febre acima de 38, 38,5 graus. Também pode estar acompanhada de um mal-estar, aquela quebradeira no corpo. Agora, ela se caracteriza clinicamente quando você observa vesículas no corpo, que são erupções da pele, o povo chamava de bexiguinha, né? Isso no passado, mais de 70 anos atrás, e que são visíveis, elas têm uma história, ela nasce como uma pequena inflamação, parece uma picada de mosquito, mas aí ela começa a crescer, ela começa a mostrar uma certa inflamação, abre-se uma ferida na parte superior dessa lesão, e ele vai começar ali, já estar bastante infectante quando está nessa fase. Como é que a gente contrai esse tipo de doença? É pelo contato íntimo. Então, você chegar muito perto, conviver perto, são as gotículas de saliva que levam a essa doença de uma pessoa para outra, como está acontecendo agora. Não estou falando de aerosol, não é aquela
aquele ar da respiração que vai levar. Até o momento, as pesquisas mostram que tem que ter gotículas mesmo. Isso é uma coisa que exige uma proximidade física, uma convivência também. As lesões, ela vai evoluir até virar uma casquinha e cair. Toda essa fase, a lesão, as suas secreções, o seu material pode transmitir a doença. Mesmo assim, olha, você tem que ter um contato próximo, você tem praticamente que tocar no doente. Existem alguns objetos que podem se infectar, mas aí são mais raros, né? Nós chamamos isso de fomites, mas aí já não é uma coisa para preocupar em termos gerais. O mais importante é você manter um distanciamento físico e saber que o contato não se dá como resfriado. Não é assim. Então não há necessidade de medo agora. Pelas formas de transmissão que o senhor destacou para a gente, doutor, então, boa parte do que a gente aprendeu na prevenção à Covid-19 serve agora para a gente prevenir essa doença também. Higienização e distanciamento, seria isso? Higienização das mãos, as mãos são grandes veículos de levar infecções para nós mesmos e de que nós transportemos para os outros, tá bom? Agora, veja, há uma semelhança nas medidas, mas não há necessidade de todos os cuidados na mesma proporção. A Covid-19 se transmite como um resfriado. A respiração, aquelas micropartículas, microgotas vão levar. Já no caso da doença, a monkeypox, você precisa de gotículas mesmo. As gotículas não viajam tão longe quanto a respiração, né? Quanto a forma da Covid é muito mais fácil de contaminar do que a monkeypox. Pois bem, acabamos de conversar com o Dr. Rubens Batista Júnior, especialista em administração em saúde e medicina preventiva. Doutor, obrigada pelas informações nesta tarde de domingo. Ótima noite, daqui a pouquinho, ótima tarde por enquanto. Muito obrigado, é um prazer poder contribuir, alertar a população, estamos sempre à disposição.